Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Goa, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa as notificações e dá aquele like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribuir, entregar para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify podcast é de graça, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E a Renata trouxe mais uma convidada para falar com a gente hoje. Renata, quem você trouxe? A Sabrina Forte, que é ginecologista obstetra e sexóloga. Iremos falar hoje sobre corrimento vaginal. Sabrina, não é isso? Tudo bem? Tudo bem? Não tinha nem roupa pra isso. Tudo bem, né? Passa. A gente fica muito agradecido pela sua presença, certo? A gente ouviu falando aqui repetidas vezes, Sabrina, sobre como a gente fica grato com a participação, porque os dias hoje estão muito corridos, né? Assim, parece que os dias estão cada vez mais curtos e as atividades cada vez maiores. E aí você tirar um tempinho ali do seu dia para vir conversar com a gente sobre um assunto tão importante para a sociedade como esse, a gente fica muito grato, viu? Então seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o prestígio, um hall de colegas super competentes, incríveis. Ah, eu quero também. Então pronto, pois está aqui, vamos iniciar falando sobre corrimento vaginal. É uma dúvida frequente, Sabrina, no seu consultório? Não só uma dúvida, como uma grande queixa. É uma queixa, né? E aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, eu fui a minha primeira paciente. Eu não lhe contei essa parte. Sim. A gente, na especialidade, são 3 anos, muito assunto, cirurgia, obstetrícia, a questão do câncer. E o corrimento, ele acaba que a gente só fecha para os casos mais frequentes. Sim. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu fui a minha paciente mais interessada. Cheguei a rodar, cheguei a usar vários medicamentos, vários remédios. Quando a gente chega no final do mês e vê aquele boleto imenso, aquela fatura. E eu decidi, não, tem alguma coisa errada, não pode. Quando eu voltei para os livros, estava lá a resposta. É porque justamente você começou fazendo esse link, a pressa, o volume, a quantidade. E hoje a gente não tem como separar a qualidade da quantidade. A questão do volume do SUS, da operadora de saúde, do tempo de escuta. Sim. Quando a gente volta para o livro, tá lá. Eu preciso avaliar corrimento escutando o que a paciente me traz, do estilo de vida dela, da história de vida dela, junto com a parceria, doenças, alergias, depilação, higiene, junto com o exame físico. Eu tenho que ver. Corrimento não é achismo. Não posso olhar e dizer assim, eu acho que é candidíase. Ou, ai, tá com cara. Não, não é que tá com cara. Eu tenho que ver o germe. E a melhor maneira de ver o germe é como os nossos filhos, as crianças fazem na escola, é através do microscópio. O microscópio foi um aparelho que não foi criado pela gente no século lá XVI, onde descobriu-se várias coisas, né? Desde vindo para cá do vírus HIV. Hoje, você ter um aparelho desse do consultório é um investimento. Um investimento financeiro, de estudo, de tempo, mas você tem que pensar na qualidade. Quando eu fiz esse retrocesso comigo, que eu consegui entender vários gatilhos que as pessoas não linkavam, eu me interessei. Então, eu fui a maior interessada no assunto. Várias formações que a gente não consegue contemplar na residência, e fui ampliando e divulgando nas redes sociais. E daí que surgiu o convite de eu falar um pouco sobre corrimento, por trabalhar tanto com isso. Perfeito. Mas, doutor, uma dúvida. Todo corrimento, ele quer dizer que o corpo da mulher está com algum problema? Ou existe algum corrimento que é natural? Quando é que a mulher tem que se preocupar? E o que é o corrimento, né? Vamos entender assim. Vamos à definição. O que é o corrimento? A gente trabalha, o ginecologista trabalha com todas as faixas etárias, desde criança pequena, adolescente, mulher jovem, grávida, até aquela vovozinha fim de carreira. Geralmente, o corrimento está associado com a questão do estrogênio. Quando eu menstruo, eu começo a produzir uma quantidade maior de estrogênios. Sim. Então, eu estou pronta para a natureza para engravidar. Mas eu posso ter corrimento em qualquer fase da minha vida. Qual é a definição? Corrimento é algo doente. Ou volume, a quantidade que suja a calcinha, suja a cadeira, coça, aquele odor que não tá legal, que fede, aquela vulva que fica muito vermelha, que descama, que faz placa branca. Eu tenho que avaliar.
A criança, geralmente, ela pode ter um corrimento doente, um corrimento que tem a ver com excesso de lavagem. As mães adoram lavar. Fez xixi, fez cocô, aí lava, passa Bepantol, e passa hipoglose, e passa fralda. E é muita coisa em cima de uma criança. Que aí não tem a vitamina S de sujeira, né? Daí tem a questão das verminoses, ela vai crescendo. A pré-adolescente, ela menstrua, tem que se adaptar ao absorvente, vai usar o externo, vai usar o interno, vai usar o coletor, vai usar o copinho. Quando ela começa a ter uma vida sexual ativa, e aí eu tenho que me preocupar, porque o sêmen dos homens, geralmente, não é que eles provocam corrimento doente, mas eles são gatilhos de inflamação. Eu tenho sempre que levar em consideração, a senhora usa preservativo? Sempre, desde o começo da relação ou só quando vai ejacular? Aquela mulher grávida, ela está com a imunidade dela diferente, ela está mais baixa, tem outras doenças acontecendo. Eu tenho que avaliar o corrimento dela também. Pode ser algo da gestação? Pode, mas eu tenho que ter esse documento na minha mão. E a idosa, eu tenho sempre que pensar na faixa etária do câncer, naquela mulher diabética, hipertensa, com outras doenças. Voltando e concluindo a definição, a gente não tem secreção vaginal, a gente tem um conteúdo vaginal. Dentro da vagina, que gira em torno de 3, 5, 8 centímetros, eu não tenho glândula ali. Eu tenho uma rua sem saída, que a depender do que eu faço com o resto do corpo, não deixa de ser algo de reflexo, aparece o corrimento. Então, a paciente, ela nos diz, geralmente elas chegam aí ao ginecologista uma vez ao ano. Doutora, eu não tô legal. Eu tô tendo que usar protetor diário, tenho que trocar a calcinha, tá corroendo minha calcinha, meu marido sentiu o cheiro na hora da intimidade, eu sujei a cadeira do meu carro, tá coçando muito, eu fui acordada. Não é normal você ser acordada com coceira. Claro. E ela sente o odor. Quanto mais apertada tá uma mulher, calcinha, calça jeans, o jaleco, a bata, então esse cheiro sobe. Hoje a gente vive muito naquela dicotomia. Lava muito ou lava pouco? Faz isso ou não faz? Aí a paciente, ela fica sem saber para onde ela escutar. Nas redes sociais, nos perfis médicos. Perfeito. Então, você falou em corrimento doente, né? Você usou esse termo. Porque existe o conteúdo vaginal, pelo que você falou. Isso, normal. Que ele é normal. Esse conteúdo, ele pode sim ser ele é uma espécie de lubrificação. Se a gente for falar de consistência, a gente não tem como trazer foto aqui, mas vamos supor, um exemplo, que existe uma mulher aos 20 anos que não usa anticoncepcional. Certo. Porque o anticoncepcional hoje, ele afeta diretamente, ela não tem nenhuma doença, é uma mulher rígida, bem, faz atividade física, alimentação. Durante esse mês, o conteúdo vaginal dela vai mudar. Quando ela sai da menstruação, que a gente conta é o primeiro marco, e ela está perto da ovulação, esse conteúdo vaginal ele vai deixando de ficar branco, mais grumoso, mais grosso, ele vai ficando filante. Parece aquele catarro de menino novo. Sim. Ele vai ficando elástico, ele vai ficando viscoso e transparente. Esse é o que a gente chama de muco cervical sugestivo de ovulação. Muco cervical cervical. Que seria uma espécie de corrimento. Pode chamar corrimento ele? Conteúdo, né? O corrimento você não pode utilizar como... O corrimento é doente. Certo. É difícil, assim, a gente deveria utilizar só o termo corrimento, mas para a população, quando eu associo doente, o que não é doente é saúde. Saúde, conteúdo. Então, é uma maneira fácil dela entender que pode sair, ela não é uma pessoa seca, pode sair conteúdo, mas ela não está doente, está tudo bem. Pronto, é isso daí, doutora, que eu acho que muita gente pode ter dúvida, né? Tá saindo, acho que talvez em algumas mulheres possa ser um pouco mais, talvez ser um pouco menos esse conteúdo. E aí quando é um pouco mais, talvez ela pense que é um corrimento doente, né? Talvez ela pense que seja algo que não seja normal. É a educação. A gente precisa alinhar primeiro a expectativa e a informação para educar. Se eu entendo que a partir do momento que eu menstruo, enquanto eu não entro na menopausa, eu sou uma mulher com hormônios circulantes, eu não estou doente. A saída de conteúdo vaginal, ela é esperada. Agora, eu não posso avaliar essa mulher recortada da realidade dela. O que ela usa de antibiótico? Corticoide, teve vacina, teve algum estresse, marido, boleto, filho. Como é que ela está depilando? Ela está utilizando o quê? Ela está lavando com o quê? Ela tem prática anal? Ela usa calcinha fio dental? Então, eu preciso ter um checklist de hábitos para eu entender como começou esse corrimento. Até quando? Durou? Qual é a frequência? Ele é intermitente? Ele é progressivo? Ela está se automedicando? Que aqui eu acho legal a gente falar sobre isso. A lei brasileira, infelizmente, ela não restringe algumas medicações. Então, a paciente chega na farmácia, no balcão e diz, eu estou com corrimento. Ela vai lá e compra o remédio que o farmacêutico te dá, que o balconista te dá. Sem fazer um tipo de nada, né? Ele nem viu. Aí ela se prescreve. Se a gente for olhar, você que está em casa, chega na farmácia, dá uma olhada na seção feminina. É esmalte,
absorvente, aí tem um monte de pomada de uma grande marca, que eu acho que não compensa a gente falar para não dar Sim. ideia, e aí a paciente vai lá e pega. Ela não tem ideia. Se a gente for falar de corrimento doente, eu tenho, sei lá, 10 tipos. Só que todo mundo só fecha com candidíase. Crasso, candidíase é uma das, e nem é a mais comum. Só que se a gente não fala sobre isso, se a gente não doutrina a nossa cultura de que a autoprescrição, ela pode piorar em muito a situação, fica a paciente peregrinando com vários médicos, porque ela acha que é o médico dela que não funciona. O doutor não resolveu meu problema. Será? Ou porque você não fez a sua responsabilidade de tarefa de casa? Então, quando é que o conteúdo vaginal, ele se torna um corrimento doente, né? Assim, quando existe, eu acho que se existe uma linha tênue entre para a mulher mesmo entender, assim, se tem um cheiro mais forte, como é que ela consegue identificar? Opa, isso daqui é natural. Foge do próprio padrão. A mulher que se conhece, ela sabe quando tá diferente. A mulher sabe, por exemplo, hoje a gente descobre a gravidez tão cedo, por quê? Porque elas suspeitam. Elas sabem que tem algo de errado. Então, aquele conteúdo que a paciente tem que colocar absorvente sem estar menstruada... Não tá normal. Não tá normal. Certo. O absorvente, ele vem para fluxo menstrual. Aquela paciente que suja uma calça ou uma cadeira, isso não tá normal. Aquela paciente que lembra... Eu tenho um colega maravilhoso, coloprocto, que ele diz assim, o Alexandre, Sabrina, a gente trabalha com órgãos que a gente não lembra que existe. Se eu lembro que eu tenho vulva e vagina, doente está. Alguma coisa está. Aquela paciente que tá aqui e tá coçando... E dói você dizer, não, doutor, o doutor disse que é normal. Será? Será que tá normal? Foi avaliado? Não, ele olhou e me passou uma pomada, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar. Essas pomadas muito combinadas, corticoide, antibiótico, antifúngico, tudo junto, como se fosse 3 em 1, não é bom. Isso é bom para promoção, mas isso não é bom para tratamento. Porque você tá chutando sem saber o que você quer. E aí você acaba matando, a gente tem que falar deles, dos lactobacilos. Os nossos soldados que nos defendem, que traz saúde para a região. Aí você me perguntou, o que é o normal? O normal é eu encontrar a célula e eu encontrar o soldadinho, o canudinho, o tal do lactobacilo. Não é normal eu encontrar cândida, apesar que a gente tem cândidas saudáveis, nem todas são doentes. E também não é normal eu encontrar só bactéria. E alguns corrimentos, Crasso, a gente não configura nem como doença. Às vezes é só um desequilíbrio. Paciente que usa muita medicação, que está usando testosterona, o tal do chip da beleza. Eu tenho que fazer essa analogia sempre com ela. O que a senhora está usando? E sempre tem alguma coisa. Tem sempre algo ali. E o cheiro muito forte também é um sinal de... Sim, mas aí entra que até uma questão, uma piada. Vocês estão esperando o quê de cheiro? Bolo da vovó? Chá da tarde? Lavanda com jasmim? Não, o cheiro da região genital é o cheiro da região genital. Só que as nossas excreções, elas falam muito do que a gente tem de consumo. Se eu tô fumando, se eu tô bebendo, se eu não me alimento bem, se eu tô dentro da obesidade, se eu não faço uma suplementação adequada. É óbvio que as minhas excreções, elas vão ter gosto e cheiro diferente, mas não necessariamente doente. Um dos corrimentos, que é a tal da vaginose bacteriana, que é o desequilíbrio, o aumento das bactérias, pode ser, não quer dizer que todas são, ter um cheiro meio que de peixe podre. Você passa ali na beira-mar, aquele... Mas nem todos são. Algumas vaginoses não têm cheiro. E aqui entra, por exemplo, a gestante. A gestante, ela tem um quadro que não é tão florido. Ela engana. Porque a imunidade dela está lá embaixo. Então, ela sente o aumento da secreção, ela acha que é normal da gravidez, mas você tem que avaliar. Um corrimento doente, ele traz alguns impactos até estatisticamente para a sociedade. Trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento, perda gestacional, infecções de bolsa, corioaminomnite. Se eu não entendo que o corrimento, ele antecede uma desgraça, um desfecho ruim, eu não me preocupo. É verdade. É verdade. Então... assim, são muitas informações em relação ao corrimento. Eu não imaginei que fosse tantas particularidades, mas tem, né? Da parte. É verdade, porque ele pode... Entendi aqui que é o conteúdo vaginal é totalmente normal e saudável, né? Pode ser que sim, eu tenho que ver. Mas a partir do momento que dependendo das características, ele pode afetar algum problema na saúde da mulher, aí se torna um corrimento doente, que aí você tem que analisar, não é isso? E como é que a mulher, como é que ela chega para você? Tipo assim, porque acredito eu que, como é uma coisa muito íntima, para ela chegar num profissional... Ginecologista ou na Sabrina?
No ginecologista, na Sabrina, como é? O que acontece? Geralmente a paciente que vem para mim, ela vem mexida. Ela vem sambada, que a gente brinca. Ela peregrinou com vários médicos. A gente precisa entender que o ginecologia obstetrícia é uma especialidade grande, uma família. Sim. Então, há uma sub-área. Tem gente que faz só cirurgia ginecológica, tem gente que faz só urogineco, tem a galera só da reprodução, tem a galera da imagem. A paciente, ela precisa ter essa ciência. Cansei de receber paciente que eu digo, meu amor, eu não trabalho com esse serviço. Então, a primeira coisa, ela tem que pesquisar. O que eu estou sentindo? Eu vou procurar o doutor X. Conversa com a atendente. Doutor X trabalha com isso? Já poupa tempo, dinheiro, né? Investimento. Digamos que ele trabalha com corrimento. Quando a paciente chega, ela me traz os sintomas. Eu não estou bem. A maioria, Crasso, ela diz assim, doutora, não tá legal. Eu não tô bem, eu tô desconfortável. Às vezes ela não consegue nem nomear, porque não sabe. O ideal em cenário de condições normais de temperatura e pressão seria a gente ensinar as nossas meninas, antes de menstruar, o que elas podem esperar da vulva, da vagina. O que a gente encontra hoje? Colégios e famílias que não falam nem o nome. Vulva, vagina, que é o nome de bochecha, testa, é o nome, não é algo imoral. É o nome de uma parte do corpo, né? Exato. Não tem um porquê ter pudor. E você tem que preparar essas meninas, que vai sair sangue, vai sair uma secreção que muda, então ela vai entender o padrão. A maioria de nós toma algum remédio, tem alguma particularidade, gosta de protetor diário, o estilo de roupa, farda, enfim. Aí você entende o que é o teu basal. Quando sai disso, é o que você consegue procurar uma ajuda. E você já começa dizendo na consulta, doutor, eu não tô bem. Tem algo. Aí você começa. Qual é a cor, o volume, a consistência, tem cheiro, tem coceira. A sua parceria tá sentindo alguma coisa? Como é que anda a intimidade de vocês? Eu entro na vida delas. Então, eu faço perguntas que muitas vezes elas dizem, mas ninguém nunca perguntou o tipo de calcinha. Mas se eu não pergunto, por exemplo, da calcinha fio dental, ela nunca vai pensar que eu posso levar bactérias do bumbum para dentro da vagina. Você fala, a segunda vez que você fala de calcinha fio dental, ela pode causar um problema mesmo na... Vamos até colocar cautela nas palavras. Não quer dizer que toda vida que você utilizar uma calcinha fio dental vai te trazer problemas, tá? A humanidade, né, a gente acabou com as lojas, mas não é isso. Algumas pacientes com corrimento de repetição, que a gente até vai discutir sobre isso, de persistentes, eu tenho que levar em consideração. Algumas bactérias vêm do bumbum, os famosos difteroides. É uma espécie de família, que eu consigo ver no microscópio, que não é bactéria de vagina. Aí eu pergunto, como é que tá? Como é que a senhora usa o papel higiênico? É para frente, para trás para frente? Como é que usa a tua calcinha, a lavagem? Tem modalidade anal? Utiliza acessório sexual? Como é que é feita a limpeza? Se eu não pergunto isso, ela não vai me contar. Tem algo mais íntimo que eu perguntar como é que você usa o papel higiênico. Só que e a gente pergunta na autoridade mesmo científica. Não estou curiosa para saber. Claro. Aí e muitas me perguntam, por que a senhora quer saber? Eu sei, porque se a senhora... Se intrometendo aí na minha vida particular, mas tem que saber, né? Porque se tem uma coisa que era para estar em uma região, está em outra, né? São portas muito próximas, mas são vizinhos ali. Diferentes. Especialidades diferentes. Então, a questão do papel higiênico, muitas vezes, tem pessoas que colocam de trás para frente. E tem mulheres que também têm um hábito, é muito nordestino, de usar a ducha, de lavar toda a vida que faz xixi. A gente tá falando da frequência de 6 vezes ao dia. E aí ela vai lá e mete a água. Deixa a região úmida, porque ela não seca. Ela acha que a calcinha seca. Então, criança, a gente vê muito isso. Geralmente, criança tem a ver com excesso, não é com a falta. Aquela mãe pirada, doida, louca, que acha que a criança tá imunda e não tá. E o sabonete íntimo? Bom, ele ajuda na... Gosto de polêmicas. Falando do fio dental, agora sabonete íntimo. E o fio dental, só para finalizar, como você falou, não tem problema usar. O problema é a forma de usar, porque eu não entendi foi isso. A gente tem que olhar muitas vezes o tecido. O ideal, no cenário ideal, que as calcinhas fossem de algodão, que é o tecido mais natural possível. Melhor para calcinha é algodão, né? Tecido de algodão. Geralmente eu alinho isso com a paciente muito alérgica, intolerante à lactose, ao glúten, dermatite tópica, aquela mulher muito sensível do perfume. Provavelmente ela tem com a tintura da calcinha, renda, aquela calcinha que o tecido não é fresco, que esquenta. Até nisso eu tenho que pensar. Não é para todas. Retorno a dizer, existe perfis de investigação. Eu sou uma detetive. Claro. Eu tenho que entender aonde está o erro. A gente falou da calcinha, você me perguntou em relação ao sabonete íntimo. Não é um consenso. Não é. A vulva é sua, você faz o que você quer. Você pode usar só água, é uma possibilidade. Porque não existiam sabonetes. Você pode utilizar o sabão comum,
Se for para usar, não é a melhor opção. A gente não usa sabão de roupa para o cabelo. Por quê? Não. Porque são objetivos diferentes. Uhum. A gente não usa o sabão de corpo para o rosto, para quem tem pele oleosa, objetivos diferentes. A região íntima, temos que lembrar de excreções, que saem naturalmente, a gente estava falando do conteúdo vaginal normal, suor, células mortas, excreção do outro no coito. Eu não vou limpar? Então, se você decide usar algo que tenha sabão, vamos fazer a melhor escolha. O ideal é que não tenha perfume. Lavanda, jasmim, hortelã, menta. O ideal é que ele tenha um pH ácido. A nossa região íntima, ela não é neutra. Aqui é a maior falácia que tem por aí. Você chega na farmácia, tem pH neutro. Não, pH não é neutro. pH neutro para criança, não é para gente. Então, esse desequilíbrio pode acontecer. Aqui entra uma outra condição, outro tipo de corrimento, que é, por exemplo, a citolítica. A citolítica é o termo técnico, quando eu tenho um excesso de soldados. Quando eu tenho um excesso de lactobacilos. Não é doença, é só um desequilíbrio. Por que aconteceu? Eu vou olhar, às vezes é só o ajustezinho do sabonete. E aí eu não entro nem com remédio. Eu entro com uma fórmula química para equilibrar e regularizar essa quantidade de lactobacilo. A gente já falou aqui de 3 tipos de corrimento, né? Então não tenho como, eu tenho que ver esse excesso de canudinho. Então, a mulher que decide e que ela escolhe lavar com sabonete íntimo, o ideal é que seja o ácido, o mais natural possível. Hoje, sem cheiro, né? Então, o perfume, ele pode ser alérgico. A gente vê colegas com alergia ao perfume porque você não vai ter na região íntima. É possível. Hoje me perguntaram no Instagram um negócio muito interessante sobre os óleos essenciais. Que hoje tem um boom da galera natureba e tal. Sim. Óleo de melaleuca. Óleo de chá verde, óleo de lavanda. Os óleos essenciais, eles não têm para corrimentos. É legal a gente falar sobre isso. Grande evidência científica, robusta, que evite os germes. Então, você vê, às vezes, em algumas composições de sabonete, você colocar uma gotinha de óleo de melaleuca. Ali é mais pelo frescor, é mais pelo cheiro. Não é porque tem propriedade antifúngica ou bactericida. Não tem evidência. Então, até onde a gente vai de ciência? Até aqui. Daqui para lá, é criação da cabeça. Eu quero fazer uma pergunta sobre E aí, isso. Renata? Em relação, já que a gente entrou nesse assunto, né, de óleos naturais, a questão do banho de assento, de camomila, é comprovado ou não tem nada a ver? Foi. O banho de assento, lembra que a gente estava falando da calcinha fio dental? Sim. Mesma linha de raciocínio. O banho de assento, quando você pega uma bacia, coloca uma água e senta, você está fazendo comunicação Entre os ânus-vagina. vizinhos ali, né? Que Não se faz. Se o seu médico recomendar usar algum produto, sabe uma coisa bacana? Você pega uma toalhinha, só umidifica com a solução, água misturada com remédio e coloca na região. Somente, você não está tendo contato com a traseira. E aí coloca ali e segue conforme a prescrição. Mas banho de assento é algo bem dinossáurico. Não se usa mais. Não deve ser utilizado nem para criança, nem para adulto. Fora que é uma logística danada, né? Você pega uma bacia, bota 2 litros de eu água. tô imaginando aqui como é que faz um banho de fica acocorada assento. assim, bota Pois é. Bota a perna assim. Não é bem complicado. É sexy, né? É uma posição um pouco estranha. E em relação a roupas, né? Você falou aí de roupas acochadas. Pode causar Então, corrimentos? Se a gente parar para pensar, nós fomos criados pelados, nus. A gente usa roupa por questões de moral, cultural, cívico, né? Então, a roupa apertada, eu quero ter alguma imagem com aquilo. Quando eu me visto apertado, o que eu tô querendo? Eu me sinto bem por qual motivo? Só que é a famosa vagina deixa de respirar. Vagina não respira, que respira é pulmão. Mas lá embaixo eu preciso da aeração. A vagina da gente ela é uma rua sem saída. Eu tenho os pequenos lábios, os grandes lábios, que eles existem para fechar e te proteger. Já pensou se fosse aberto? Qualquer ácaro, qualquer bicho ia lá, subia e ficava. Então, ela é feita igual a sobrancelha para proteger os olhos, igual o buço, os lábios, igual a pilificação lá embaixo, que é legal a gente falar sobre depilação. Ali é uma proteção. Quando eu uso algo muito apertado, não vai ter essa troca de ar. Eu aumento a temperatura. E alguns bichos proliferam na temperatura. É muito comum, por exemplo, policiais que usam aquela roupa por 12, 24 horas, aquela malha pesada. O que eu sugiro muito? Personal trainer, educador físico. Poxa, de tempos em tempos, vai no banheiro, dá uma trocada na calcinha, uma trocada no protetor, dá uma mudada, uma higiene, toma um banho no plantão de 24 horas. Você vai criando artifícios para poder burlar
essa policial não vai deixar de ser policial, o educador físico não vai deixar. Mas, por exemplo, eu pensei esses dias no educador, não precisa usar leg, vamos usar uma calça mais frouxa, um moletom que tá tão bonito, tá tão na moda. Vamos trocar a roupa durante a academia. Você consegue ir ao banheiro. Então, a questão da roupa apertada, se for preferência da paciente, eu consigo flexibilizar. Se for uma farda, algo que é imprescindível, eu vou entrando com outras técnicas. Mas tem que... É de mais ou menos quantas horas pra você mudar a calcinha, assim? A mulher que tá assistindo tiver essa dúvida, assim, eu trabalho... Porque não necessariamente um profissional de segurança ou um educador físico, mas uma pessoa que trabalha o dia todo, né? Com a mesma roupa. Você fala em horário comercial. Horário comercial, não tem problema. Tecnicamente, não. Mas assim, se ela tem um horário de almoço, ou ela vai malhar na hora do almoço e vai tomar um banho, é bacana ela trocar a calcinha. Então, assim, é uma troca de calcinha por dia. Porque ela suou, ela foi pra academia. E tem, às vezes, aquelas pacientes que tem uma sudorese muito excessiva, que a mulher pinga. Quem vai secar? A gente seca aqui o resto. Tanto é que a proliferação de fungo, quando a gente vai ver na pele ou em qualquer outra região, é a umidade. Aí puxando o gancho da piscina, da praia. É aquela menina que passa o fim de semana em carnaval. Adoro carnaval. Carnaval, elas passam 4 dias, às vezes, com o mesmo biquíni, só dorme, é a cachaça, é o mela-mela, aí é o pão, é o macarrão, aí no outro dia mete cana na bunda de novo. E aí quando chega na quarta-feira... Desculpa, senhor. Aí chega na quarta-feira... Foi a força do hábito. Sim. Aí chega na quarta-feira, ela tá desesperada. É onde meu consultório tem maior pico. Depois do carnaval. Quinta-feira, pós-carnaval, é onde tem o maior pico. Porque não houve nenhuma preocupação com a... Não, ela tá preocupada se não vai ter fim do mundo. Sim. Então ela não troca o biquíni, ela não seca, ela não se alimenta bem, ela não tá fazendo atividade física, ela tá comendo errado, ela tá usando álcool, tem a relação sexual desprotegida, e a gente precisa falar do uso do preservativo. A maior luta, talvez, no meu consultório hoje é a implementação do preservativo. É cultural. Você é casada há muito tempo, eu também sou. Como é que a gente traz isso para o casamento? Olha, amor, a gente tem que usar preservativo. Aí o marido, não, eu não gosto, aperta, é ruim. Aí uma luta tremenda. E se eu não me lembro do sêmen, que pode ser um gatilho, eu faço esse teste com ela. Calma, não é para sempre, vamos ver como é que a gente faz, deixa eu te tirar da crise, deixa eu te tirar da repetição. Não necessariamente vai ser para sempre, mas isso falando de relacionamentos longos. E as pacientes que têm relacionamentos avulsos? O tal do PA, o cara você não sabe onde é que ele meteu o pinto, e aí? Temos que falar também sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Uma coisa puxa a outra. Por isso é tão bonito trabalhar e falar de corrimento, porque do corrimento, muitas vezes eu descubro uma IST. Clamídia. Da clamídia, por exemplo, que é muito comum, creia, só aumenta, está relacionado com o aumento de HPV. Consequentemente, um câncer de colo de útero lá na frente. É uma cascata em dominó. Como é que eu posso fazer? Não é remediar, porque é caro, eu tenho que ir lá atrás. A senhora está com corrimento? Como é que tá como é que a senhora enxerga esses parceiros? Porque vocês, homens maravilhosos que são transmissores. Eu tenho que descer a classe. Claro. Muito obrigado. Eles. Muito obrigado, né, Tony? Vocês são maravilhosos. E eu até vou abrir a Sociedade Protetora do Macho Hétero. Muito bom. Mas, porque é muito. Hoje a gente vê isso da sociedade. É a mulher, mas peraí, eu tenho camisinha feminina. Eu não tenho só preservativo masculino. A camisinha feminina é bem complicada, né? É horrorosa, não vende, ela baixa tesão, derruba qualquer órgão. Mas eu tenho que pensar que a responsabilidade ela é em conjunto. Se eu tô com um parceiro, mesmo que conhecendo, eu tô te dizendo que eu não tô bem, eu tô em tratamento de corrimento, a minha médica tá me investigando, o que custa usar a camisinha por um tempo? A compreensão. Mas não é tão complicado, a pessoa tá em tratamento de corrimento, né? E você até dá uma parada, né? É o ideal, mas você acha que elas obedecem? Elas não conseguem, né? Cadê as minhas teimosas? Quanto tempo dura mais ou menos o tratamento de um corrimento, doutor? Geralmente pode variar de 6, 7 até 21 dias. Olha, isso crise. Assim, mas aí vamos falar de outra coisa. Dá. Quem disse que sexo é só penetração? Pois é. Aqui é uma oportunidade para dar uma variada. E eu falo isso na prescrição. Mas é porque é engraçado você falar, só cortando bem rápido. A gente teve uma ginecologista também que conversou com a gente e ela falou sobre isso e assim, abriu os meus olhos, porque a gente tem muito essa questão do sexo ser a penetração, né? Mas não, né? Aí ela falou até na questão da virgindade, do termo virgindade. Não vamos muito longe, não. Duas lésbicas que não tiveram penetração nem com dedo, nem com acessório, elas não namoram? Pois é. Vamos muito longe. Tetraplégicos, paraplégicos. Eles têm a vida sexual deles ativa, mas aqui também é cultural.
A gente está vivendo a questão da transição. E é onde eu muito valorizo os adolescentes. Porque eles são mais abertos. A gente não pode definir a sexualidade antes dos 18. Então, eles acabam experimentando muita coisa. E aí, onde às vezes a ginecologista está com corrimento, fica louca. Não sabe se vem do homem, se vem da mulher, se vem do... E aí, eu preciso... E eles são muito mais treinados do que a gente, a nossa geração de 35 para mais. Tá, mas tudo bem se eu não penetrar. O tal do baculejo é uma maneira de sexualidade. As pessoas confundem a sexualidade com o sexo em si. E aí, se eu não tenho penetração, ele não é completo? Né? Sim. Aí, o básico a gente não pergunta, cadê a satisfação? Você tá feliz? Quantas vezes... E a mulher, ela consegue expressar isso melhor do que o homem. Vocês também, até porque eu tenho 2 irmãos. Às vezes, o sexo nem é o pirocóptero, aquela coisa louca. E você, pô, que sexo bom. Foi tão bom, a conversa foi boa, a paquera antes foi boa, o lugar, a situação. Cara, foi sensacional. O cara perguntou, durou quanto tempo? Não, 10 minutos, mas foi o suficiente. E quando a gente vai estudar sexualidade, no ciclo de Basson, não tem orgasmo lá. Tem satisfação. Você tá feliz no seu sexo? E eu pergunto isso na consulta até do corrimento. A gente vai fazendo checklist, aí eu deixo a última pergunta, já perguntei muito, já entrei na vida dela, né? O que é o sexo agora? E eu pergunto, a senhora é feliz? A senhora tem desejo? Lubrificação é outro ponto importante. Mulheres que tiveram vários corrimentos, elas ficam com uma lubrificação reduzida, porque a vulva, a vagina, ela precisa se recuperar. Então, tem um tempo aí, um delta T para se recuperar. Aí a gente entra com lubrificante, sempre direcionado, pode entrar com medidas de energia como laser. Eu vou tentando melhorar, mas se ela usa qualquer outro remédio, eu vou ter um impacto nisso. E aí eu pergunto, a senhora tem orgasmo? Algumas, a maioria diz não. A senhora é satisfeita com o sexo? Sou. Eu vou mexer nessa mulher? Não. Ela não tem orgasmo, mas ela tá muito feliz. Quem sou eu para interferir nesse matrimônio? Então, o cara tem que saber muito bem onde ele tá indo. Eu digo que não há nada mais íntimo do que corrimento. Eu pergunto tudo que ela possa imaginar. É como você falou, e é bem interessante na nossa conversa, que eu vou percebendo que você é uma detetive, né? Você tem que investigar realmente a fundo para saber de onde é que vem, porque não tem uma receita pronta ali, né? Pode vir de vários fatores. E você falou um ponto que eu fiquei intrigado, da repetição. É que o corrimento, quando você trata, né? Ele pode voltar a acontecer novamente? Existem mulheres que têm mais predisposição a isso, ou é realmente o estilo de vida dela que pode impactar esse retorno? Alinhar expectativas. Eu sempre digo na conversa que a meta, eu nunca vou dizer que eu não tenho o que fazer com ela, que eu vou abandoná-la, que eu não tenho vaga para ela. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que definir 3 tipos de corrimentos no geral. Episódica. Ela teve um episódio aqui e acolá e resolveu. Eu tenho aquela persistente, que eu faço o tratamento. Ela volta, ela continua com o corrimento. Às vezes, ela tinha uma condição, aí eu faço o tratamento, ela muda para outra condição. É muito comum bactéria e fungo andarem juntos. Pode ser separado, mas com uso antibiótico, eu acabo deflagrando outra crise. Ela não faz o checklist, aí ela namora com fulano, com cicrano, volta com o 3º corrimento. Nesse período, aí a paciente não saiu da crise, persistiu, eu reavalio, tento um outro medicamento e eu continuo uma investigação. O que mudou? E ela me conta, doutora, eu conheci um cara novo. Será que não tem um IST associado? Eu refaço essa investigação. Outra coisa é a repetição. Geralmente, pacientes que têm o mesmo quadro de corrimento documentado, 3 quadros em 1 ano, no intervalo de 12 meses, ela é considerada um corrimento de repetição. Só bem rápido. É porque eu pensei que era o corrimento de repetição, era aquele que você tem, aí é curado e depois tem de novo. Não é, né? Eu não sei. Repetição é aquele que você está, que não foi um caso isolado. Não. É aquele que tem, é recorrente. É recorrente, pronto. Você usou a palavra. Certo, e eu tenho que definir isso muito bem, porque às vezes a paciente, e é o mais comum, ela muda do médico X para o médico Y, para o médico Z, dizendo que tem um corrimento. Será que era corrimento mesmo ou ela estava saudável? Será que era só um desequilíbrio? Será que mudou parceria? A importância do exame microscópio, porque ele é um laudo, igual ressonância, igual tomografia, igual ultrassom, a paciente recebe na mão dela. Então, ela tem ali documentado que do dia 11 de setembro ela teve o corrimento X. Se daqui a 15 dias fez o tratamento, geralmente o corrimento que não sai da crise, com 3 dias ele volta. 4 dias ele volta.
Aquele corrimento que passou um mês para voltar, pode ser um novo. Aí eu avalio. É o mesmo tipo de corrimento, entendi. entendeu? Então pode ser corrimentos diferentes, né? Sim. Olha que interessante. E é bem comum. Muito comum. Eu tive recente uma paciente que foi basicamente isso. Entre a consulta dela e o retorno, ela teve uma infecção urinária, ela teve uma virose, ela tomou a vacina e o namorado terminou com ela. Coitada, a genesia de anjo da Pois guarda. é. Tem anjo da guarda total. É. Quando ela volta pra mim, ela, doutor, o corrimento não foi embora. Eu disse, foi, amor, agora é um novo, parabéns. Receba aí um novo corrimento. Aí a gente trata. Onde é que entra a frustração? Não é no tratamento que não foi resolvido de primeira. É quando ela escuta do doutor que não tem o que fazer. Ah, Aí dói. é. Que eu escutei muito. Hum. Ah, não sei o que faço mais, não. Como assim, gente? Eu não nasci com corrimento, eu vou morrer de corrimento. Não morre de corrimento, tá? É uma brincadeira. Sim. Mas assim, não é normal. Enquanto quem tá aqui, que tem o poder da caneta, entende que não é normal, a gente segura a mão, vamos juntos, vamos reavaliar. E aqui tem protocolos. Crasso, não inventamos medicação nova há muito tempo. Não tem remédio novo no mercado para corrimento, não tem um antibiótico novo, não tem um antifúngico novo. Se eu começo a utilizar esses medicamentos por conta própria, realmente a resistência ao remédio ela vai chegar. E não está muito longe. Esse é o problema, né? Porque ela começa, talvez antes de ir, talvez, no ginecologista, no profissional, ela começa a se automedicar, como você falou, nas farmácias, e aí vai criando resistência, né? Esse é um problema. E como é o tratamento? Acabei Tá de vendo? pensar. Pois é, como é o tratamento? A pessoa chega... Não dá pra dizer, porque pelo que eu entendi, cada corrimento tem a sua particularidade. Então não tem, talvez, um tratamento único, padrão ali, ó. Faça isso que dá Mas certo. eu tenho vias. Eu posso utilizar comprimido e eu posso utilizar pomada vaginal. Certo. Às vezes, a paciente com infecção mista, que ela tem fungo mais bactéria, pela boca eu faço uma substância, pela vagina eu faço outra substância. E aqui é um ponto até de saúde pública para a gente ressaltar em relação ao ácido bórico. Que hoje vários colegas, eu vou falar. O que é ácido bórico? É uma medicação que as pessoas mandam fazer em farmácia de manipulação porque não tem no mercado, não tem na farmácia. Só que qualquer um manipula, prescreve e as pessoas acham que estão tratando. Ácido bórico não trata nada. Ácido bórico, lembra daquele cano que eu te falei, uma rua sem saída, que é a vagina? Que é a vagina. As bactérias, elas não são burras. Os fungos, eles têm todo um mecanismo de sobrevivência e um deles é criar um filme. Um filme que se eu entro com aquele antifúngico tal ou a bactéria tal, não entra nem a pau. Não morre. É aquela paciente que volta e diz, doutor, eu tô a mesma coisa. Você avalia no microscópio, o bicho tá da mesma forma. E aí eu vou galgando, são diretrizes no mundo inteiro. Todo ano existem sociedades que só trabalham com isso, só estudam isso. E os protocolos, eles têm, você vai elevando o nível de medicação. O último passo é o ácido bórico. Mas o ácido bórico, eu uso o ácido bórico mais alguma coisa. Ele não está tratando. O ácido bórico, ele só quebra esse filme de proteção. Eu estou matando com o quê? Cadê o tratamento? Ah, eu vou chutar, que eu não sei o que é. Aí você volta para a estaca zero. É perigoso, né, isso daí? Muito. Porque, assim, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, existem outros tratamentos que não precisam utilizar o ácido bórico, é isso? A maioria deles. Olha aí, que já consegue matar. E aí você já coloca o seu soldado mais... É a questão da barata. Se eu quiser matar uma barata com a mão, eu consigo. Se eu quiser matar com a chinela, eu consigo. Se eu quiser tacar uma granada, eu mato a barata e todo mundo que tá perto. É você começar o tratamento com a granada. Não precisa. Não há necessidade. E não verdade. é nessa história do atalho do mais rápido. E lembrando que o ácido bórico é uma medicação que causa alguns transtornos. Ele é tóxico. Ele é tóxico para um sexo oral. Ele é tóxico para uma grávida. Se está com suspeita de gravidez, não deve utilizar. Alguns remédios a grávida não deve utilizar. Então tem contraindicações bem fortes, assim, né? Mas a gente vê as pessoas chegando nas farmácias, e isso é legal, porque eu estou vendo as farmácias de manipulação pedindo a receita. Claro. Cadê a receita do médico? E às vezes o colega coloca óvulos a mais, ela guarda na geladeira. Esquece o armazenamento, a data de vencimento, aí ela acha que está com corrimento e utiliza dizendo que vai resolver. Atendi hoje uma paciente assim. Doutora, eu usei ácido bórico domingo. Assim, pra quê? Okay, né? E eu tô com a foto. Ela matou todo mundo, deixou só as células. Aí eu disse, parabéns, que é Hiroshima perto da senhora. Ela matou todo mundo e sem necessidade. Entendi. Então o tratamento é pomada, medicação. Direcionada ao Direcionado, bicho. claro. Isso. Independente. Por isso, agora, engraçado como tudo vai se encaixando. Por isso a importância do exame do microscópio, Sim. né?
Como é o nome do exame? Microscopia. Microscopia, que é a microscopia para você analisar qual é o tipo de corrimento. Não é cultura, não é PCR, Uhum. não é biópsia, é microscopia. Você pega um pouco do corrimento, é isso? Bem legal, Crasso. Ah. Digamos que Eu não sei se é legal, não, mas Mas é muito, gente, é muito. Você resolver. pegar um... No meu consultório, eu tenho um Ah. microscópio, eu tenho uma tela grande, a metade disso aqui. Ah, certo. Adquirir para elas verem. Hum. Como eu gosto de falar e gosto de ensinar, eu vou apontando. Você tá vendo isso aqui? Então, acaba que fideliza a paciente entendendo o que ela tem. Porque uma coisa ela tá vendo aqui sozinha e ela vai dizer, ainda mais essa doida aí chutando. Não, ela consegue ver. Durante o exame físico, a paciente está em posição de frango assado, você vai lá, coleta o material numa lâmina de vidro. O material é o corrimento mesmo? O corrimento, Sim, o conteúdo eu coleto. certo. Como se fosse um grande cotonete maior, certo. que é o suave. Eu coloco na lâmina, eu faço 2 lâminas geralmente, porque eu trabalho com 2 técnicas dentro da microscopia. Uma é o ar fresco. O que é o ar fresco? Tá fresco. Paciente, enquanto ela se veste, eu tô vendo o que tem lá dentro. E quando ela volta, eu já consigo explicar. São tons de cinza. A gente coloca um soro, coloca água para proteger e você vê, inclusive, os bichos vivos. Para lá e para cá, para lá e para cá. Adoro. Minha Disney. E aí você mostra para ela. A segunda lâmina, terminei o meu turno do consultório, eu faço a coloração. Aqui a gente utiliza tons de roxo e tons de cinza. É o famoso GRAM. Eu posso utilizar, essa técnica não é só para conteúdo vaginal e corrimento. Eu posso fazer isso com qualquer excreção sua, qualquer coisa do seu corpo. Mas dentro da ginecologia, o GRAM, para mim, no meu consultório, é como se fosse uma contraprova do que eu vi no ar fresco. É esse GRAM que eu faço a foto. Ela recebe laudado 4 imagens, com a identificação dela, o que é o bicho, qual foi o protocolo que eu utilizei para dar aquele nome ao bicho, com a minha assinatura, a data e o carimbo. Então, ela recebe, é um exame como outro qualquer, tem respaldo. Ela segura esse exame. Até na cooperativa recente, quando eu comecei a instaurar esse serviço de microscopia, eu ofereci aos colegas ginecologistas. Porque, às vezes, o cara não curte, detesta, nem todo mundo curte o mundo dos micróbios. Eu disse, cara, manda para o paciente, eu só avalio e eu mando para o médico o laudo, eu não mando para a paciente. Tem que ter uma proteção de dados, proteção de tratamento. Se eu mando esse documento para ela, ela vai na farmácia e compra o que ela acha que é. Até isso eu tomo cuidado. O colega chega para mim, Sabrina, ele preenche um papel. Ela não é minha paciente, ela é paciente do outro. Ele preenche um papel do que ele encontrou. Na hora que eu vou avaliar a paciente, eu não entro nesse mundo dela, porque ele já entrou, eu só faço avaliar o corrimento. E eu já tenho parceria com alguns colegas que a paciente nem vem até a mim, eles já me entregam já a lâmina pronta. Ah, você faz eu só faço a análise. Mano, então não são todos os consultórios de ginecologia que faz isso? Não. Ah, tá certo. Não somos poucas hoje em Fortaleza, mas mesmo aquele cara que não gosta, não quer e não vai investir, se ele souber quem são, ele consegue drenar e direcionar. É mais fácil. E pelo que eu entendi, claro, falando de maneira assim muito, muito geral, mas é simples para paciente, né? Muito. Porque você tira ali, já Tranquilo. tem e faz, já não dói, pois é, não é nada. E acredito eu que o impacto no tratamento deve ser muito grande, né, doutor? É muito bacana você escutar. Porque você por você saber, como você falou, o nome, o bicho, né? Com você saber qual é o micróbio que tá ali, o fungo, né? Aí você indica qual vai ser exatamente a pomada. Você é assertivo. E aí resolve, prático. né? A percentual, assim, de acerto, claro que não dá para saber, mas deve ser bem maior. Acerto de bicho? De resolver. Tipo assim, depois que você... Deve ser bem alto, né? Porque essa paciente, ela não é abandonada, ela volta. Não tem essa de dizer assim, não vou mais atender a senhora, não tenho vaga para a senhora. Não, ela volta. E a taxa de sucesso é muito alta, porque a maioria é episódica. A quantidade de mulheres que tem repetidamente ou persistentemente é menor. Mas aqui a gente tem que trazer a importância não só para isso. Paciente que vai para um parto, uma gestante, ela precisa ser avaliada. A paciente que vai para uma cirurgia ginecológica, ela vai tirar um útero. Imagina, eu vou tirar o útero de uma paciente, seja pela vagina, seja pela barriga. Se ela tiver um corrimento doente, eu estou levando para dentro da barriga. Eu me lembro muito do meu chefe da residência. Toda vida que a paciente ia fazer a cirurgia ginecológica, ele já pediu um antibiótico para o anestesista. Mas se fosse fúngica? Depois que eu vim pensar, poxa, mas se fosse fúngica? E a gente tem infecções generalizadas por fungo. Meu avô morreu assim. Olha aí. E uma coisa que pra gente
É que eu queria saber, você falou de candidíase, e as pessoas confundem candidíase com corrimento. E qual é a diferença maior, assim, pra gente entender? Elas confundem os sintomas, porque até na residência a gente aprende que o que coça é candidíase e o que fede é a vaginose. Tá, e o resto? Citolítica, Sim. alérgica, irritativa, descamativa, atrófica, normal, fora intermediária, cadê o resto? Por clamídia, tricomonas, que é uma IST que a gente consegue ver. É como se essas outras entidades não existissem. A característica do corrimento, ela confunde muito. É aí que entra a traição. Ela é muito traiçoeira. Porque eu posso ter um corrimento que é a cara de vaginose, quando eu vou olhar é uma cândida. E eu tenho um corrimento que você jura de pé junto que é uma cândida, que é grumoso, parece papel higiênico e coça. E não é, é uma bactéria. Então eu não posso direcionar o tratamento pelo que eu encontro. Porque confunde. Mas aí nesse exame, dá pra identificar tudo? Dá. Olha aí, que bacana. Ai, se eu soubesse, eu tinha botado aqui. Pois A gente é. tem Fazer você exame. vê o canudinho, você vê a árvore brotando da cândida, você vê os canudinhos mesmo, parece uma panela de macarrão de penne. Você vê as bolinhas, parece um grão de feijão da cândida. Você vê um monte de pontinho, que é o excesso de bactéria. Você vê as células bonitonas, você vê o tricomonas, Tudo. que parece um ratinho se mexendo. Você gosta bastante. Ai, Você eu vê, adoro. você vê que ela... É. Ah, mais fácil, eu poderia falar do nome técnico, poderia. É o curso. Então, assim, vaginose, candidíase e corrimento, você consegue diferenciar, porque às vezes elas ficam muito parecidas Vários. nesse exame. Uma Duas dúvida. vezes. Aí Diga vai aí. disso. Diga, Só para Renata. não cortar seu. Ah. Qual a diferença? Porque a gente faz prevenção, né? Boa, garota, já sei o que tu vai perguntar. Pronto. Qual a diferença do exame de analisar, Da né? microscopia. Da microscopia e do Papa Nicolau. Vamos para a definição. O Papa Nicolau foi o cara que inventou o Bambambam. E não inventaram nada melhor do que ele ainda. Que é a tal da prevenção ou a colpocitologia ocótica. Só serve para ver complicação de HPV. Ponto. Ou eu tenho uma lesão pré-câncer, aí tem um monte de lesões de HPV, tem uma galera boa na Copego que pode falar sobre isso. Tem aquelas lesões cancerígenas. Só que lá embaixo, o povo da patologia, ele coloca assim, microbiologia. Aí coloca cândida, coloca Gardnerella. Aí as pessoas dão um diagnóstico de corrimento baseado na prevenção. Tá erradíssimo. A prevenção, a técnica é diferente. Quem está analisando é diferente. Não estou dizendo que não saiba fazer. Mas a prevenção só serve para isso. A senhora não tem câncer, tá tudo ótimo. E inflamação, que é outra coisa que elas piram. Bom você saber também. Achar que toda inflamação tem que ser tratada. Tá errado. O processo inflamatório é completamente diferente de um processo infeccioso. Parece a mesma coisa, mas não é, porque a gente está acostumado, a unha está inflamada. Não, a unha está infectada. Tem pus. São coisas diferentes. A prevenção ela vai me ajudar nesse sentido em relação ao HPV e tem a sua importância. Só que hoje a gente até tem exames melhores do que a prevenção. Eu sempre faço analogia, eu vou chegar no onde eu ia falar. A porta com cupim. A prevenção, eu tô olhando a porta já comida pelo cupim. Eu não quero essa porta destruída, eu quero encontrar o cupim antes de ele matar a minha porta. Aqui eu tenho exames como a genotipagem. Aqui eu tenho que falar e reforçar sobre a vacina de HPV. Que hoje o SUS não consegue ampliar a sua faixa etária, porque as pessoas que têm entre 11 e 19 anos não vão. Como é que você quer exigir do presidente que ele amplie até 45 anos, que é a faixa etária que hoje é permitida e é reforçada, e tem indicação, homens e mulheres até 45 anos. Para quê? Para vacina de tomar HPV. vacina? Ah, é? Todos eles, só que até 19 o SUS é financiado. Depois disso, você faz o investimento em clínica de vacinação. Então, eu tenho que separar. Então, eu faço muito essa psicoeducação. Não espere muito do preventivo. O preventivo é a tua porta com cupim. Hoje, algumas operadoras de saúde, a maioria, e é um movimento que a gente vê nacional, que talvez o SUS mude isso. Deixe de colocar como importância a prevenção e traga a genotipagem. Eu quero captar essa mulher que tem o subtipo 16 e 18, que são os responsáveis pelo câncer de colo de útero. Não é aquela que tem o 53, aquela que tem o 71. Não. Eu quero focar nessa mulher que daqui a 20 anos pode morrer. E aí, oncologia é caro. Isso é um processo. Só que aí é legal a tua pergunta, porque onde é que o corrimento entra com HPV? A tal da clamídia. A clamídia hoje é uma IST muito bem, como é que eu posso dizer, expandida. Eu nunca atendi tantos casos de clamídia. É mesmo? Muito. Creia, E ela voltou pega com pelo tudo. corrimento, é? Pelo sexo, né, lindo? Sem proteção.
Aí, E aí, quando a mulher tá com corrimento, ajuda? alguns corrimentos são por causa da clamídia. Ah, entendi. E aí eu não vejo a clamídia na microscopia. O exame não é perfeito 100%, Sim. quem nos dera. A clamídia eu não consigo ver. Eu consigo ver cândida, citolítica, vaginose e no máximo a tricomonas. O resto, flora 1 Aí tem intermediária. que fazer Aí eu vou para outras outros investigações. exames de STs para saber se pega. Painel de ST. Então, onde é que a clamídia entra? A clamídia está no meio do caminho entre o corrimento e a lesão de HPV. Hoje, os estudos atuais mostram que a clamídia e o HPV, eles nunca foram tão amigos. Então, as pacientes que têm lesões complicadas de HPV têm alguma coisa associada a IST, que tem alguma coisa associada à prática dela sem preservativo. Tá ligado? Então, a paciente que chega, que dói o coração, quando ela diz, eu quero fazer prevenção todo ano. Não, senhora. Primeiro que o protocolo não é esse. Não, senhora, não precisa fazer todo ano. Cadê sua vacinação? Cadê sua cadê seu corrimento? Eita, cadê seu preservativo? Cadê a avaliação desse corrimento? Eu tenho que seguir os protocolos porque eu trabalho com saúde, gestão de saúde, de recursos. Para tu ter ideia, muitas das operadoras não querem pagar a microscopia. E tudo bem, cada um coloca seu preço. Mas como é que eu faço isso para levar a população geral? No SUS não tem a microscopia? Aqui em Fortaleza eu não conheço, tá? Poxa, sério? Sério. Um exame tão assim, Mais- assertivo, né? Um mais exame crasso. tão bom. A gente está falando de uma máquina que custa entre 6 e 30 mil reais, a gente está falando de uma manutenção, a gente está falando Profissional, de né? insumos, Que tem que... tem que ter a formação profissional, tem que ter a reciclagem desse profissional, tem que ter a disponibilidade desse profissional, o salário dele. Mas não sai, assim, se você for parar pra pensar, se talvez saia mais caro você ter um monte de mulheres aí, né, com esse problema, porque é saúde pública, né? isso daí. Programa de saúde pública. Aqui é aquela questão da prevenção e do exame. O que é mais barato? Eu tratar a Pois mulher com é. câncer ou eu vacinar todo mundo? Só que aqui entra uma questão muito política, histórica, por que não se investe tanto? Eu tô muita vontade de conversar aqui com um gestor de saúde, sabe? Ah, aqui. eu tenho uns patinhos. Não Pronto, pois eu tenho posso nem vontade. falar o nome para não, né? O pessoal não. Mas eu queria, na realidade, era conversar mesmo, era para entender algumas coisas, porque a gente conversou aqui, sempre eu pergunto essa questão do SUS, e tem, por exemplo, a gente conversando aqui com um profissional falando de endometriose, tem tratamento, né, cirúrgico para endometriose, que a endometriose é terrível, né, assim, é uma doença muito ruim, eu fui descobrindo aqui nas conversas que eu tenho, e no SUS existe essa cirurgia, mas assim, a fila de 2 anos, sabe, assim, é uma coisa assim muito... Material, cara. E aí, Fiz residência no hospital que hora tinha pinça, hora não tinha. pois é, né? O cara tava lá para operar. E aí aí eu queria entender, não é assim, né, não é acusar nem nada, não é entender, assim, o que é que acontece que... Consigo te resumir numa, não falta dinheiro, falta gestão. Pois é, eu penso nisso também. Tem dinheiro, a gente é o 4º país de maior arrecadação de impostos, mas a gente está falando que a nível nacional, estadual, municipal, né? Uhum. tem muitos interesses fora a preocupação com a população. Se eu não entendo, aí, agora eu vejo muita galera boa, sabe? Eu já tive perto que quer fazer, faz a coisa acontecer, mas é muito difícil porque ela barra com um sistema que foi feito para não funcionar. É estranho porque, por exemplo, você tem tantos profissionais, eu conheço profissionais bons que atendem no SUS e atendem particular também. Então, assim, não há uma diferença de um profissional que está no SUS e no particular. O que tem alguma coisa ali nesse meio aí que faz com que as coisas não caminhem realmente. Aí eu queria entender, porque às vezes a gente fala assim por fora, né? E é muito fácil só criticar, né? A gente seria fácil para mim chegar e criticar, então, mas eu queria entender, conversar com o gestor assim com calma, olhando no olho como a gente está conversando aqui, mas me explique, porque aqui, por exemplo, um exame desse de microscopia para você detectar se um corrimento em uma mulher é uma vaginose, é uma candidíase, se é um corrimento doente, se é natural, se não é, porque isso impacta tanto na vida da mulher, e para uma mulher que tem uma condição financeira, que é a menor parte da população, né? De ir no médico particular, de ir no médico particular para fazer esse exame. Tem essa condição e vai e resolve essa situação que é tão prejudicial para o dia a dia dela. Uma mulher dessa, ela produz menos, ela tem uma vida mais limitada, né? Dependendo do grau, pelo que a gente conversou aqui, existem níveis. Ela tem problemas conjugais. Problemas conjugais no trabalho. Você diz que sai um odor, pode sair odor. Imagina você trabalhando
e um cheiro forte. Todo mundo tem uma história pra contar. Olha que desagradável e a mulher vai ficando reclusa, né? Vai, e aí você não tem dinheiro, condições financeiras para ir para um médico particular para fazer um exame desse, você recorre ao SUS e não tem, e fica nessa coisa, é um pouco complicado. Mas eu tenho outra dúvida antes da gente finalizar, doutora, a gente está se caminhando já para o final. A oportunidade é injusta, né? É. E aí a gente não pode deixar de não se assustar com isso. Não se indignar, sabe? Eu vi, eu só abrindo um parêntese aqui. Vou lembrar, rapaz, o nome do rapaz, do diretor que fez o Tropa de Elite, como era o nome dele? É o Padilha. O Padilha, do Capitão Nascimento, né? Que fez o Tropa de Elite. Olha aí, Renato, por favor, se é o Padilha. É o diretor do... Ele mora nos Estados Unidos. Na época que eu vi essa reportagem, a gente estava morando em Miami. E ele disse que o problema que ele viu aqui é que a gente começou a normalizar... José Padilha. José Padilha. A gente começou a normalizar o inaceitável, ele diz. Diz que se uma pessoa esfaqueia ele lá nos Estados Unidos... Espetacularização. Não, e ele se uma pessoa esfaqueia uma pessoa lá no Central Park, lá em Nova York. Ele diz que fecha. Sabe? As ruas fecham. Aqui no Brasil tá normal. Você normalizou. Exatamente. Então, começou a normalizar. Aí essa normalização, aí você falou, a gente não pode deixar de se indignar, não pode deixar de achar isso absurdo. E realmente né? Mas aí, fechar o parêntese, porque aí tem... Até que dá uma conversa boa. É uma conversa pra... É uma conversa boa pra... E aí, por isso que eu queria conversar com o gestor de saúde, pra entender, sabe? Pra entender por que existe esse sofrimento, por que as pessoas... Porque a gente sabe. Mas você assistiu Tropa de Elite? Qual é a última frase do filme? O sistema derruba e se reorganiza e a máquina continua. Tá no filme. O sistema se reorganiza. Não tem como. É cultural. Aí ele diz, mas quem financia isso? Aí a gente sabe, né? Não posso nem falar que vai sair outros A gente quem sabe. financia, amigo? Aí ele diz assim, é caro, né? E custa caro. Enfim, mas voltando aqui para nossa velha e boa, nosso velho e bom corrimento. Existe algum tipo de estilo de vida que a gente consiga, que a mulher consiga diminuir a possibilidade dela ter? O mais saudável possível. O corrimento ele pode ser reflexo de uma ação pequena. Tive uma infecção urinária, tive uma pneumonia, entrei com antibiótico. Aquele episódio ele consegue sair. E eu tenho aquela mulher que a conta vai chegar. De um hábito de vida dela completamente errado. Aquela mulher que trabalha de 6 da manhã a 10 da noite, porque ela tem 2 turnos, tem 3 filhos e faz faculdade de noite, ela não faz atividade física, ela não consegue se exercitar, ela vive cansada, ela dorme ruim, ela não toma água, ela vive pra ela calça jeans, aquela calça jeans que ela usa 15 dias, calcinha é o que tem, ela lava com o que é mais barato, ela não tem acesso, ela não consegue estar olhando perfis educativos, e aquela conta vai chegar. Ou é aquela paciente que tem um parceiro que não compreende, que não conversa, que não se protege, que não vai atrás de fazer seus exames de rotina. Porque o sexo é algo tão íntimo, é uma confiança tão bacana, que se eu tô doente, o que eu mais quero é te proteger. Sim. E às vezes não é assim. A mulher com corrimento, eu escuto tristemente com frequência, eu quero você mesmo assim. Ave Maria. Desde que eu vou lhe usar. Creia. José Wick. Não é? E aí, a gente vê, mas hoje, talvez pelo perfil do meu consultório, elas não são assim. Eu atendo a questão da saúde nunca vendeu tanto, nunca se ampliou tanto. Elas estão mais saudáveis. Mas ainda há uma barreira do preservativo. Então o estresse, pelo que você falou aí, é uma causa, né? E é difícil, hoje não tá estressado, né? Sabe? Mas não é esse estresse. É meio complicado. É o falecimento, é o Serasa te ligando, é um filho que tá precisando de atendimento e você não tem acesso. Não é esse estresse, gente. Eu briguei com o marido, eu não tô falando disso. Não, tô falando é o estresse diário, né? Aquele estresse do... Aí a pressão. A pressão, sim. Mas a pressão todo mundo tem. Não tem uma bolha, de uma herdeira, de uma madame, eu não consigo. Mas quando eu falo que o estresse pode impactar, é uma tragédia. É um evento climático, geralmente é filho, família, emprego, é uma coisa que é transitória. A falta de você dormir mal, né, também. É a ponta da montanha errada. Tudo, eu vou dizer o que eu tô perguntando isso, porque a gente tem vários episódios já.
Eu conversei já aqui com vários profissionais de ginecologia, mas também de outras áreas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos. E eles falam sempre desse tripé que existe para você ter uma vida equilibrada e saudável. É você dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício físico. É o básico, né? E aí, quanto mais as pessoas se afastam disso, quanto mais elas não seguem esse tripé, parece que mais elas vão acumulando problemas que a conta em algum momento chega. Então, no corrimento também não foge muito disso, não, né? Cara, é aquela história da saúde mental. A gente fala tanto, Setembro Amarelo, a gente sempre batendo nisso. A gente até sabe o que tem que fazer. Mas é muito difícil. Quando você tem resultados, quando você tem patrão, quando você tem boletos nas suas costas. Mas a saúde mental é outra coisa muito interessante. O nosso cérebro, ele tenta chamar a atenção de várias formas. Quando ele não consegue, ele faz de uma maneira que você pare para prestar atenção. Aquilo que a gente falou do órgão, é uma hemorroida que aparece e você, ai meu Deus, eu não consigo sentar. É um corrimento que não te deixa vestir tua roupa, né? É um reflexo, né? Ele faz você parar. De alguma coisa que tá errada. Faz você parar. Olha que interessante. Não estou dizendo que doenças psíquicas e mentais, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, humor, não precisam ser tratados e não decorrem, né, só da questão do estresse. Mas eu tenho que criar ferramentas para controlar esse estresse. Eu não tenho, não há. Quem dera a gente pudesse tirar da gaveta, olha, meu amor, tá aqui uma pílula, a senhora agora vai ter paz. Não tenho. Até eu queria também, não tenho. Tem, né? Mas você vai manejando. Principalmente no mundo de hoje, né? Cara, isso aqui, tecnologias. Isso aqui é a chupeta do adulto. Meu sonho, inclusive, vai ser o dia que eu desinstalar o WhatsApp. Vai ser o meu sonho. É porque o WhatsApp e o smartphone, a gente já conversou sobre isso aqui. Ele fez uma... ele mudou o cenário da vida profissional e pessoal. Ele mudou. Aquilo que antes... Eu peguei essa época onde meus pais iam trabalhar e eles saíam do trabalho e chegavam em casa e trabalhavam. Eu ainda peguei essa época de ir trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu ia trabalhar, dava o final do expediente, o trabalho acabava. E só no outro dia. E quando era sexta-feira, que depois eu ia ter um final de semana sem trabalhar. Você pegou as listas amarelas, que a galera ligava pra casa. Cadê fulano? Sábado à tarde, não pegou essa época, não, das listas amarelas sim, mas o que eu trabalhava e o que os meus pais trabalhavam, eu não vivi essa assim, de levar o trabalho pra dentro de casa, entendeu? Entendi. E mesmo pessoas que eram solicitadas, ainda tinha uma dificuldade de você, por exemplo, tinha que ligar para casa. A pessoa, se não tivesse em casa, não dava para ver. Então, assim, existe essa diferença. Hoje, você consegue estar, e isso acontece muito, de você estar num ambiente de diversão com seus familiares ou seus amigos, e você resolvendo o problema aqui de trabalho. Porque você quer? Sim, mas... Ai, peraí. Mas é o que eu tô dizendo. A sociedade e a tecnologia tá levando a isso. Você tá num final de semana, quando você olha o WhatsApp para ver alguma coisa pessoal e tem lá num grupo de trabalho alguém botando alguma coisa, mesmo que não seja direcionado a você, aquilo já fica, você já abre uma coisa, eu vou olhar aqui só para ver o que é. Aí tem que responder. Entendeu? Aí quando você olha, puxa, só o fato de alguém ter feito aquilo, que não tem mais horário para você colocar alguma coisa no WhatsApp, isso trouxe a vida profissional para dentro da pessoal. Então, assim, há essa mistura hoje da vida pessoal que você não consegue mais separar. Isso, quando você fala assim, o meu sonho é desinstalar o WhatsApp, porque o WhatsApp, ele trouxe isso. Ele fez com que você levasse o seu trabalho para todo canto. Se você quiser trabalhar hoje, é só você olhar o seu celular. Mas eu criei mecanismos de defesa. Não, a gente tem que criar, senão a gente morre. Eu vou te mandar um editorial de um pediatra que tem mais ou menos uns 15 dias. Ele publicou no jornal o Globo a questão do WhatsApp e a medicina. Que se o colega médico hoje ele não se impõe, ele é engolido. Porque as pacientes, elas colocam, você não me respondeu rápido. Eu procurei outro médico que me respondeu rápido. Eu tive um estresse tem 15 dias. Sábado à tarde, 2 horas da tarde, ela queria que as meninas agendassem uma consulta. Não existe isso. Hoje, para mim, o meu WhatsApp são para as gestantes. Ponto. Tá lá na minha mensagem. Não fale comigo, não ligue para mim, não grite, não mande áudio, mande seu texto que eu vou responder assim que eu puder. Ponto. E pode ser que eu nunca possa. Porque eu não quero falar com você. Não te dei autorização para você me mandar catálogo de loja. Se eu quero saber se tem banda larga de sei das quantas. Não quero. Sabe uma coisa que você precisa aprender, Crácio, meu amigo? Bloquear. Dá um alívio. Se bloquear. Eu tenho quase 1000 bloqueados. Mas o problema é porque a gente vive, eu já falei isso aqui, a gente vive numa transição, né? De uma era que a gente nasceu, eu peguei uma época
um mundo totalmente diferente do que é hoje. A gente teve essa oportunidade de ver algo, um mundo que não era assim e que nunca mais vai voltar, nunca mais vai ser como era, nunca mais. A pandemia fez isso também. Fez isso, acelerou muito, né, esse processo de tecnologia. Então ela trouxe a tecnologia para próximo da gente, fazendo com que dá essa oportunidade da gente fazer ter esses acessos ao trabalho. Ou seja, eu posso fazer uma reunião 9 horas da noite numa sexta. Maravilhoso. Uma reunião online, a gente consegue fazer. É muito bacana. Online. Dá para fazer muita coisa. Só que isso colocou você, trouxe a vida de trabalho para dentro da sua vida pessoal. Então, não tem mais essa diferença. E aí vai ter que surgir estratégias, vão ter que surgir formas de você saber lidar com isso, porque as pessoas estão ficando mentalmente Me perguntaram doentes. hoje no Instagram se eu fazia atendimento online para corrimento, assim, botando a periquita na câmera para direita, para esquerda. É como, né? Bota aqui dentro. É transição, a gente vai ter que se adaptar. Antônio, eu queria deixar, Renata, o Instagram aqui. Pode fazer meu jabá? Sim, Que legal. pode colocar aí, Antônio, Sabrina Renata. Forte Underline. Ah, é uma novelinha. É bem legal. Sabrina Forte, Pô, que underline. bacana. Tá aí você, né? Olha, eu trabalho com corrimentos vaginais, para você agendar sua Aham, consulta. Tem vale. vários destaques sobre microscopia. Pronto, Ah. é legal essa foto. Isso aqui sou eu fazendo um Ah. banho de assento há 5 anos atrás, porque eu não aguentava mais. Tá aí a Passar pergunta por da isso. Renata. Ter sido paciente mudou tudo. Tive inúmeras crises de corrimentos no passado. Várias idas ao ginecologista, todas as pomadas e comprimidos de prateleira. Até o dia que tive o estalo que eu era a maior interessada em resolver os estudos. Aí pronto, rapaz, aí foi aquilo que você falou, né? Daí eu deixei pregado para a pessoa entender que, putz, E você usa então as redes sociais, o Instagram, Como um ô, diário. Sabrina, como uma forma. A gente falou mal aqui da tecnologia, né? é saber se reinventar. Mas o Instagram ele faz muito isso, né? Ele é bom para você realmente aproximar, né? Aproximar Eu você não conseguir. separo. Essa aqui é a máquina. Esse é o microscópio. Esse Eu é não o separo microscópio. o pré-natal, eu não Pode separo botar pra cá, Tony. o pessoal de Sim. profissional. Então, desde o começo, para mim, o Instagram, ele é um reflexo da minha vida. As pessoas querem saber quem você é, o que você come, o que você consome. Aham. E... Todo mundo tá gravando? Hum. Então tá bom. Sim. Eu vou continuar falando. Então, eu sempre usei o Instagram como uma vitrine, porque até um perfil, aquele que a gente falou Sim. de criar ferramentas, é até um filtro quem é a paciente que vai procurar a Sabrina. Você já viu que eu não uso doutora, eu não tenho uma autoridade inacessível, Uhum. eu não sou uma mulher catedrática, então aquela paciente muito séria, ela não vai me procurar. Porque eu já sou mais direta, eu já sou da brincadeira, e tem um perfil. E aí eu vou mostrando meus BOs, meus problemas, minhas conquistas. O bacana do Instagram é que eu vejo alguns colegas não aproveitarem isso. É. Hoje o médico, ele se tornou algo mais acessível. Você tá conversando comigo, você entra na minha vida, sabe que é meu marido, minha família, minhas cachorras. Isso é bom demais. Não, o Instagram é aquela questão das listas amarelas que você falou, né? Hoje você olha o Instagram, né? Não olha as listas amarelas. Ele é um bom canal de... Um shopping. É um Exatamente. shopping. Você entra, se eu quero ir pra doutora X, não, eu quero ir pra doutora Y. É. Você não se ludibria pelos seguidores, Sim. mas você vê o perfil que você vai encontrar. Claro. E aí cabe a você, a gente sempre fala aqui das redes sociais e tudo, que se você sabendo usar, é muito bacana. Agora o problema é quando ela começa a usar você, né? Você deixar a rede social Eu lhe nunca usar. tive problema com isso. Pronto. Eu faço minhas refeições, celular desligado. Eu fico com meu marido, eu tiro o tempo. É porque eu sou muito rápida. Uhum. Quando eu tava vindo pra cá, eu gravei 5 vídeos, poxa, Pronto. acabou. Não tem essa de cenário, luz, Não, maquiagem. se você deixar ele se envolver Crasso, demais, eu fiz aí... uma live em cima da privada Eita. um dia. Maravilhosa essa. Em cima da privada, porque as pessoas não querem o meu cenário. Elas querem o meu cérebro. E aí, pouco importa o que tem. Faz sentido. Pois, Sabrina, muito obrigado, Ai, Sabrina. Obrigada. Né? Tranquilo, muito obrigado. A gente Muito, conseguiu mas eu falar. tava toda tensa. Pronto. Juro. Pois não passou nem um Juro. pouco de tensão, viu? Muito bom, queria agradecer muito a sua Obrigada. participação, tá bom? Já fica o convite para uma outra conversa Já de outro arrumar tema. tópico aqui. De outro tema que nosso objetivo é esse, levar informação com segurança, com qualidade, mas também de uma maneira mais leve, né? Porque hoje as coisas já estão tão pesadas, né? Chatas, né? A gente levar de uma maneira mais leve é bacana, tá Você tá bom? muito educado. Tem que fazer a parte educada, né? Polido. Sabrina, muito obrigado, Eu viu? que agradeço. Obrigado mesmo. Você Obrigada, também. gente.
Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.